Já estamos ao vivo pelo Facebook do Instituto Nosfera, para o lançamento dessa nossa live, o lançamento do livro, trabalho do GPASA. Quero agradecer a presença de todos e todas, né, que aqui estamos. Então, para dar início, primeiramente nós gostaríamos de dar as boas-vindas, né, a todos os presentes aqui conosco, a todas as pessoas presentes em nosso encontro, dizer que é uma alegria da gente estar compartilhando esse momento, né? A Unesp, através do GPASA, que é o grupo de pesquisa, estudos e pesquisa em educação ambiental, sustentabilidade e ambientalização, com o apoio do Instituto Nosfera, nesse momento apresentam a roda de conversa Educação Ambiental, Sobrevivência na Terra e o Futuro da Humanidade, com a presença do Dr. Paulo Saldiva. Dr. Saldiva é professor titular de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tendo participado como membro do Comitê Científico da Escola de Saúde Pública da Harvard University, nos Estados Unidos, e do Comitê de Qualidade do Ar da Organização da Saúde. Seu trabalho concentra atividades de pesquisa nas áreas da anatomia patológica, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias, saúde ambiental e ecologia aplicada. Esteve como diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP, de 2016 a 2020. Essa atividade ocorre, na verdade, em celebração também ao lançamento do livro Educação Ambiental, Conceitos e Aplicações, o qual foi escrito e organizado aqui pelos membros do GPASA, que é um grupo de pesquisas vinculado à Faculdade de Ciências da Unesp, de Bauru, com a realização, esse livro foi realizado pela Unesp, FAPESP, pela CAPES, o CNPq e a Livraria da Física, contando ainda com um selo da cultura acadêmica. A série Educação para a Ciência tem como objetivo de divulgar investigações produzidas pelos grupos de pesquisa vinculados ao programa de pós-graduação em Educação para a Ciência da Unesp, bem como em outros grupos nacionais e internacionais que mantêm vínculos acadêmicos e parcerias junto à Unesp. Esse encontro contará ainda com as organizadoras da obra, a doutora Maria de Lourdes Spaziani, a doutora Carolina Zilli Vieira, a doutora Carla Geller Costa e de diversos autores que contribuíram com as reflexões para a manifestação desse belo trabalho. Iniciaremos este encontro com as reflexões do Dr. Paulo, em seguida as organizadoras nos trarão suas contribuições, com respeito à obra, sua importância, para então serem respondidas algumas perguntas que nós pedimos a vocês que façam aqui pelo Facebook. Nós estamos ao vivo pelo Facebook do Instituto Nosfera e através do chat vocês poderão então interagir conosco, né, com suas indagações. Eu me chamo Flávia Toquete, eu sou presidente do Instituto Nosfera, também sou pesquisadora do GPASA, e também colaborei com a escrita desta obra. E, nesse momento, estou aqui organizando, colaborando com a organização desse nosso encontro. Então, vamos lá? Refletir sobre um tema tão atual, né, e importante, que é a educação ambiental, sobrevivência da Terra e o futuro da humanidade. Doutor Paulo, nós queremos agradecer muitíssimo sua participação, né? Também sua apresentação em nosso livro, assim como por sua pronta disponibilidade em estar conosco aqui na manhã de hoje. Seguramente suas palavras vão ser muito inspiradoras, né? A todas as pessoas, a todos os presentes, e nos trarão belas oportunidades para refletir sobre a nossa condição humana, a nossa saúde, em face e em interação com a esfera da vida, né? Com a biosfera, como a tratamos e as consequências que nós estamos colhendo de nossa inconsciência com respeito à nossa total interdependência com o nosso real sistema de saúde, né? Que é o sistema de saúde aí da natureza. Antes de começar, nós gostaríamos também de homenagear as 400 mil vidas, né? Que nesse momento se foram aqui por conta dessa pandemia e da Covid-19.
Nós vamos fazer alguns segundos, né, de silêncio em homenagem a essas almas que ascenderam e, em seguida, o professor Paulo inicia suas considerações. Por favor, Carolina, se você quiser marcar para nós. Doutor Paulo, fique à vontade, lhes damos as boas-vindas. A palavra, nesse momento, está com você. Professor, que está mudo. Eu queria agradecer muito ao Instituto Nosfera e às pessoas individualmente que aqui estão, que me honraram com esse convite. A questão ambiental, hoje, era uma questão central, e eu vou defender um conceito de que a situação que hoje ameaça o planeta e a nós mesmos é fruto de um descompasso evolutivo entre o que foi programado para a vida do ser humano e aquilo que a gente criou por força da nossa opção evolutiva, que foi apostar num cabeção, né? Os hominídeos, eles em geral, eles tinham um cérebro mais desenvolvido, até que teve uma grande mutação, possivelmente por volta de 400, 500 mil anos atrás, que dotou um determinado, o primeiro Neandertal e uma variante do Homo erectus, que deu para a gente uma, não sei se foi do erectus ou do habilis, que fez com que você tivesse uma conexão, uma capacidade maior de conexões neurais. Bom, e com isso, e também um aumento do tamanho do encéfalo, né? Só que manter o encéfalo durante a gestação é muito trabalhoso. Mais ou menos 20 a 25% que a placenta oferece, hoje vai para desenvolver o cérebro. Então, isso levou a uma opção para você ter menos mesoderma, menos... A gente não é páreo para um bicho que tem um terço do nosso tamanho. Nós não conseguimos caçar, predar, né? Nós apostamos nessa relação, e pelo fato da gente ser fraco, nós tínhamos que ser caçadores e coletores. Para você ser caçador-coletor, diferente dos outros primatas, você perdeu a prensa da mão, do pé, mudou a biomecânica da marcha, você tem uma estrutura de estreitamento da bacia e dos ombros para dar mais mobilidade. Aumentou o ombro para você aumentar a sua habilidade e ter sustentação dessa mão que podia executar muitas coisas. E isso gerou um chamado dilema obstétrico, né? Uma pelve cada vez mais estreita para uma cabeça e um ombro cada vez maior. E isso fez com que chegasse até alterações do parto. Por exemplo, uma primata em geral dá luz em não mais do que 1 hora. E a cabeça não precisa rodar, vai para o colo da mãe. Enquanto que para nós é 12, 14 horas, e para poder passar aquela cabeça no limite, você tem que rodar a cabeça a face em direção ao sacro. E você não consegue... Desde o Neandertal, a gente não é mais capaz de dar a luz sozinho. Precisamos de ajuda. E mais, se levou tanto isso a uma coisa mais alta, que você é tão grande que tem um processo de maternagem grande, porque o cérebro se desenvolve muito depois do nascimento, né? Você pega uma tartaruga, que é um bicho que eu gosto, ela já sabe exatamente o que tem que fazer, vai para o mar, né? Sai só. Aqui não, nós precisamos de alguém que cuide.
Então, nos primeiros 8, 10 anos de vida, alguém tem que cuidar, né? E educar, não só do cuidado do ponto de vista físico, mas você tem que desenvolver habilidades potenciais dado aquele cabeção. Isso implica numa redução do tamanho da comunidade, né? E, evidentemente, no equilíbrio ecológico, porque você vive em comunidades pequenas, a organização era absolutamente russoniana, o homem russoniano, ninguém tinha carro com motorista, o chefe da tribo trabalhava igual para manter a família, você caminhava de 10 a 15 quilômetros por dia, no mínimo, para conseguir alimento. A dieta era variada, porque você tinha que encontrar as coisas que aparecessem na tua frente, né? E com isso, e quando acabava o recurso, você não devastava, você mudava de lugar, né? Então não tinha, por exemplo, pandemia não existia, você tinha só as infecções de bichos que poderiam, não te matavam na hora, mas faziam com que você ficavam por muito tempo, ou dependiam de vetores. Malária, a tuberculose, por exemplo, foi consequência, possivelmente, da descoberta do fogo e a possibilidade de pessoas se juntarem num ambiente fechado, onde se inala uma coisa tóxica e, ao mesmo tempo, você compartilha o bacilo. Então, esse é o nosso modelo de desenvolvimento, e a gente, então, venceu por parcerias, não pela força nossa individual, mas por cooperação. Cooperação de grupos pequenos, e inclusive com programação do envelhecimento, né? Porque por que você sobrevive tanto ao final da tua capacidade reprodutiva? Porque alguém que não consegue caçar, nem pescar, nem lutar, nem construir, vai ter que ficar educando, ensinando os jovens, porque o ritmo de procriação de uma caçadora-coletora hoje é em torno de um filho a cada 3 anos. Então, quando ela está dando à luz a um bebê, tem outro que tem que ser cuidado ainda. Então, esse é o sistema. Bom, tudo ia bem quando, de repente, tinha lugar que você começou não tinha onde se caçar e coletar. Pega o crescente fértil na Ásia, não tem como você caçar e coletar. Então, a necessidade faz com que você domine o processo de produção de alimento, fixe as pessoas, e como tem alimento, você perde variedade, mas ganha em quantidade. Resultado, você consegue aumentar a população. Quando se domestica animais, aquele equilíbrio que existia e a promiscuidade entre os animais que você domesticou e que para comer ou para te servir, fizeram com que a gente surgisse as epizootias. Mais ou menos 70% das coisas que nos dão febre hoje vieram de animais. A gripe, a influenza veio de aves, a varíola, a tuberculose vieram de bovinos. Então, então você começou a ter um sistema que, de um lado, você cresceu demais a população com baixas condições sanitárias, segundo, você começou a desenvolver febres que você não tinha. E mais, quando você tem excesso de produção, aí a coisa complica, né? Porque um produz, o outro estoca, o outro vende, e a solução, que era uma solução de compartilhamento, passou a ser de hierarquia. E com isso você cria desigualdade. E como você também tem um bem, alguém pode querer roubar. Aumenta de um lado ou trocar. Pode ter comércio, compartilhando então as doenças infecciosas, ou guerras, para você tomar o território passou a valer, que não tinha importância para um caçador-coletor. Ele andava, mudava o território. Agora nós temos que conquistar território, e a gente teve guerra até a segunda metade do século XX para conquistar território. Hoje não precisa mais. Você tem um mundo globalizado, você pode invadir e vender seus produtos sem necessidade de conquista do espaço real, mas sim do espaço cibernético. Cria também o medo do futuro, a ansiedade, porque você não sabe se vai chover, se alguém vai querer roubar aquilo que você tem. Então, você começa a programar, sofrer por coisas que talvez jamais não aconteçam.
E aí começamos a mudar lentamente o nosso processo de... E aí permitiu... Aí você tinha gente suficiente, comércio, para transmitir agentes infecciosos de um continente para o outro, com velocidades variadas, né? E, ao mesmo tempo, com essa cabeção que serviu para... Cidade é tudo de bom, né? O encontro das pessoas fez com que a gente desenvolvesse o que a gente tem de melhor na civilização: cultura, arte, né? Escrita, né? Mas, ao mesmo tempo, trouxe um monte de dor de cabeça, como a desigualdade, a vulnerabilidade de alguns grupos, a deficiência do saneamento, a poluição, o esgotamento dos recursos naturais ao redor desses grandes ajuntamentos humanos. Então, não é... Pega um exemplo, né? A malária em Roma, né? Você tem um monte de gente, a cidade vai crescendo, eles jogavam o esgoto in natura, coisa que o Brasil não faz mais, felizmente, faz muito tempo que o Brasil não faz isso, né? Trata totalmente o esgoto, mas eles não, eles jogavam no rio. Isso eutrofizou os pântanos ao redor de Roma, aquele cheiro ruim, né? Então, e começou a proliferar mosquito, mas tinha as pessoas que faziam febres regulares. Então, chamava a doença do pântano, impaludismo, e depois, no italiano antigo, a doença do ar ruim, ou a malária, né? Então, você cria condições de deterioração ambiental que, por sua vez, nos fazem adoecer. E as condições no meio nos fazem perder água, a qualidade do ar com fumacê danado. Você vai ver a descrição da Inglaterra nas cidades inglesas no século XVI, era um fumacê danado, por queima de aquecimento, e depois, na primeira Revolução Industrial, nem se fala, né? E grandes bobagens ambientais foram criadas por esse descompasso, digamos, entre a nossa... o que o nosso cérebro permitiu explorar o meio ambiente e perder uma relação harmônica, não só com o meio ambiente e o entorno, mas também entre nós mesmos. Bom, desculpa ter feito uma passagem assim muito... Fomos nós que criamos isso. Daí a importância da educação, porque, de um lado, a solução não é tecnológica, você tem que refazer princípios, costumes e valores, e não tem outro jeito para fazer isso a não ser educação. O que aconteceu também mais recentemente é que houve um enorme processo brutal de aumento de capacidade produtiva, tanto de bens quanto de alimentos ou de um monte de coisa. Então, a gente que se definiu como uma pessoa que era capaz de passar fome, a gente tinha que se defender para passar fome. Por exemplo, o Sapiens nascia com a mãe, né? A porcentagem de gordura de uma mulher, né, é muito maior do que a dos outros, que as primatas, porque ela tem que leite tem um grande conteúdo lipídico, ela tinha que tirar gordura do corpo para produzir leite nos momentos de carestia. E houve, então, tanto por fenômenos genéticos como epigenéticos, um favorecimento para que as pessoas que frente às fomes sobrevivessem. Então, isso ia muito bem, até que você começou a ter comida industrializada, que traz para a gente pesticida, mas também traz caloria, traz gordura e traz sal, que você aprende a se entortar desde pequeno, porque antigamente você ia no cinema e já comprava pipoca para entrar no cinema, coisa que você não podia. Agora você vai comprar pipoca, vem um balde de pipoca, né? E você tem... Então, você paga 70 e ganha 100. Então, eles vão te produzindo cada vez mais em volumes grandes. Um bebê que está deixando de amamentar, de ter comida dieta exclusiva, quando ele vai com a família no carrinho de supermercado, ele vai ver um monte de porcaria com um brinquedo dentro. Então, você começa a mudar o repertório de sabores que vão dar satisfação para você poder fazer leptina e parar de comer. A gente não anda mais, né? Os 10, 15 quilômetros, toda aquela coisa de fazer a bacia estreitar e o pé ficar plano, perdeu, porque você agora anda com transporte motorizado. E o trabalho que era conquistado, você tinha que fazer tudo, agora você compra pela internet e você... e o gasto é você ter teclado e dar um enter, principalmente agora, na pandemia, aonde você fica o tempo todo fazendo um home office, que é uma fábrica de engorda.
Então, doenças crônicas, como a obesidade, a aterosclerose, o excesso de trabalho que todos nós colocamos, porque a gente hoje traz o trabalho no bolso, num celular, o WhatsApp fica tocando, o e-mail está avisando toda hora, aquele estresse que era útil no momento que você tinha uma coisa objetiva, focada, e quando você ganhava uma guerra ou matava o bicho que te ameaçava, o pessoal celebrava, agora ele não desliga, de baixa intensidade não desliga. O ciclo de luz nosso foi alterado, né? A gente nasceu, possivelmente, os primeiros sapiens surgiram no paralelo 10, e você tem uma capacidade adaptativa de ciclos de luz, mas agora uma pessoa, a gente que está ouvindo, deve passar enquanto 6 horas no escuro. Quando é que você vai ter a perda do estímulo retinal e para você poder fazer melatonina, que vai demorar umas 2 horas? E a poluição de ruído? E a ansiedade que a gente tem, que nos obriga a acordar à noite, lembrando de uma coisa que você esqueceu, você tem que acordar para anotar aquilo para você não esquecer no dia seguinte. Depois a gente reclama que a grande epidemia do século não é a pandemia do coronavírus, é a pandemia da depressão e da ansiedade crônica, da falta de sono, da obesidade, das doenças cardiovasculares e da violência também, que vai porque a gente passou do limite de capacidade de estar todos no mesmo espaço. Então, você tem hoje um acúmulo de... Então, o conceito, como o mundo passou a ser urbano e não mais rural, o conceito de saúde urbana, ele não é o conceito das pessoas que estão na cidade viverem, é mais das pessoas melhor. É para você ter vivendo melhor, mas respeitando a interação com o meio ambiente. Então, vamos pegar, quer dizer, colocando você dentro de um equilíbrio que é difícil de atingir. Por quê? Por exemplo, São Paulo, você vai buscar água, daqui a pouco está buscando água a 200, 250 quilômetros. Né? Então, você está esgotando. Pega nos Estados Unidos o Rio Colorado, ele não chega no México. Né? Então, você vai crescendo às custas de uma devastação que está atingindo proporções de reversibilidade. E aí é difícil de você... Só que aí a questão... Então, vamos decidir as duas questões. Ou seja, a velocidade com que a mudança da nossa organização de vida e nosso ambiente ocorreu supera a capacidade adaptativa que a seleção natural fez para a gente. E é difícil ela voltar para trás. E demora tempo no organismo complexo você ter adaptações melhores. Supondo, por exemplo, que eu conclua que ter 3 braços é uma vantagem reprodutiva. Quer dizer, com 2 você trabalha, com outra você segura, faz o selfie, põe no Tinder, dá um match, copula, procria. Supondo que seja essa a sequência desenhada nessa história. Até os 3 bracistas dominarem os duobracistas em termos de eficiência reprodutiva, numa espécie como a nossa, demora em torno de 150 mil anos. Para um vírus, ou para uma bactéria que está no antibiótico, ela faz isso em horas. Horas. Então, a gente não é páreo do ponto de vista de adaptação ambiental para os organismos mais simples. E é isso que nos ameaça. Essa o caminho que a gente traçou tem vantagens, mas ele tem dificuldades, e não só do ponto de vista biológico, mas principalmente do comportamental. É aí que entra a educação ambiental. Quem hoje anda de carro e está consumindo, leva 1.000 quilos de lata para todo lugar, e considera isso um direito sagrado de ocupar 35% do solo urbano, né? Los Angeles, você tinha mais espaço de asfalto do que de gente morando num tempo. Você tinha aqueles malls com grande área de estacionamento. Quer dizer, você está cedendo espaço para um servo mecânico que te escravizou. Como acontece no filme de robô, né? Você faz um robô e ele se vira contra você, e a gente passou a ser escravizado por um tipo de vida. E aí, as pessoas, elas não é que elas são ruins, elas são educadas nisso. E a mudança de valores culturais e hábitos é muito mais difícil do que você desenvolver uma tecnologia. Então, por isso que a educação ambiental, e está melhorando. Se você pegar hoje, a questão ambiental,
está muito mais evidente do que estava há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás. Se pegar um jovem hoje, aquela ideia de que ele só seria um ser humano se ele tivesse um carro, ele está cedendo espaço para posse compartilhada de aplicativo. E se você for ver o mercado imobiliário, no caso da cidade onde eu vivo, antigamente as maiores propriedades de um apartamento eram o número de quartos e o número de vagas na garagem. Agora não, você está tendo unidades menores, onde o maior atributo é a proximidade de um parque ou de um meio de transporte coletivo. Então você tem uma readequação a partir da pirâmide etária de baixo para cima, que está tornando mais favorável essa situação de reordenamento ambiental. E aí, eu não quero mais avançar muito, tem a história... por isso que eu acredito fundamentalmente que, lógico, você pode desenvolver tecnologia. O pessoal fala muito de carro elétrico, né? De vamos fazer... Não, isso não é uma mudança, né? Um patinete elétrico, por exemplo, ele emite mais CO2 por quilômetro rodado do que um ônibus. Olha só. Porque ele transporta uma pessoa, a intensidade de energia para produzir é grande, ele dura 1 ano e meio, aquela bateria, a gente fala que dura 5, dura 1 ano e meio, e aí você vai fazer o quê com aquele níquel, com aquele lítio? E da onde você vai tirar o lítio para isso? Exato. Sem considerar o tempo de durabilidade que a bateria é reutilizada, porque não tem, né, professor? Então, e de onde você vai ter a energia para carregar aquele treco? Então, você fica inventando uns fetiches, que é mais ou menos o modelo baseado em cidades espalhadas com mobilidade individual, ele não dá para fazer. Você pega a cidade de São Paulo, que é uma região metropolitana, funcionalmente ela se liga com a região de Campinas. Antigamente, o indivíduo morava em Jundiaí e trabalhava em Jundiaí. Agora, não. O preço do solo, por causa das políticas de uso urbano, vão espalhando primeiro gente para as áreas do Cinturão Verde, para os mananciais, depois para outras cidades. E aí você vai ter que fazer... Então, você aumenta as vias de rodagem. O que acontece? O indivíduo vai morar mais longe. Então, eu fiz uma conta, a movimentação de pessoas em São Paulo equivale a mandar 2 vezes a população do Uruguai inteira para a Argentina e trazer de volta no final da tarde. Não tem como funcionar um treco desses. Não tem como funcionar um treco desses. Então, a gente vai ter que repensar as cidades, fazer tudo o que a gente fez de errado. Mas agora, e tem outros princípios. Agora, eu vou pegar a pandemia como exemplo, né? As pandemias onde tem mais registro, né, que é na Idade Média, tem o Tucídides descrevendo a guerra do Peloponeso, que ele já dizia, possivelmente foi tifo exantemático, né, que fez isso, e eles achavam, quando ele narra a morte do Péricles, que morreu de tifo, né, ele primeiro se atribui muito que eram os persas que tinham contaminado. Ódio, xenofobia, já tinha. A desorganização social, já tinha. O complô, a teoria da conspiração, já tinha. Né? E assim foi. Na peste, então, era ou os judeus, ou os ciganos, muita mulher foi queimada por bruxaria. Era um Deus impiedoso que castigava ou uma força diabólica que tirava. E sempre houve, digamos, mudanças positivas da sociedade, embora com nível de autoritarismo. As quarentenas, até o emparedamento de famílias que ficavam... tinha um caso de peste e ficava lá dentro, né? Ficava emparedado para a família não contaminar. E aí tem uma série de absurdos que aconteceram na história, porque sempre que tem febre, tem ódio junto. E tem intolerância junto. Até recentemente, no Brasil, relativamente recente, a revolta da vacina não foi só porque estava aplicando vacina. É porque se desalojou um monte de gente que morava no Casario numa reforma urbana conduzida pelo Pereira Passos. E as pessoas foram morar no morro, porque não tinha onde viver, e muitos deles eram ex-combatentes de Canudos,
que tinha um bastião dos jagunços, era o Morro da Favela, que era mandioca brava. E tinha umas casas que viviam em regiões muito escarpadas. E aí eles foram morar com as casas que eles viram no Morro da Favela, criando, então, um mecanismo importante de adoecimento social. E a pandemia reproduz muito da desigualdade, né? O risco de você morrer antes por entupimento arterial em São Paulo varia 16 vezes ao longo do território. Ou seja, o código de endereçamento postal é mais importante que o código genético. A pessoa não dorme, não come pior, não tem condição de... Quer dizer, não é só no macroambiente, é no microambiente social, cultural. Você criou um laboratório de desigualdade. E na pandemia também, em escala mundial e também micro-regional, a febre induzida pelo corona, ela se cristaliza do ponto de vista de internações e mortalidade na periferia, que são as pessoas que não vão fazer isolamento social, não porque sejam negacionistas, só porque elas têm que sobreviver, ou porque elas moram em lugares amontoados, ou porque elas não têm TV a cabo para poder ficar vendo série à noite. É isso, é isso que está acontecendo no mundo. Você vê, por exemplo, a Índia produziu um monte de vacina. 80% foi exportado, não tem porque a vacina é uma commodity, e não é um bem comum, né? Então isso depende de o fato de você. E o que esse vírus fez? Ele combinou uma propriedade. Ele é mais lento para manifestar sintomas do que a influenza. Então, a influenza, você tem contato com o vírus, 1 ou 2 dias depois você está com febre mal-estar. Esse você pode ficar 10. Então, você pode viajar, pegar um avião, ir para outro continente, tanto que ele pôs o mundo de joelhos. A gripe espanhola, que também é uma doença altamente contagiosa, que na realidade é americana, ela demorou 3 anos para virar uma pandemia. E depois teve uma mutação, o H2N2, que deu a gripe asiática em 1957, e depois ele volta em 2009. Então você tinha 2 pandemias, grandes pandemias de vírus, de influenza a cada século. O corona, por causa das propriedades, ele errou nos primeiros 2. O SARS e o MERS eram mais letais, uma letalidade 5 vezes maior do que a do corona. E eles eram limitados pela própria letalidade, como acontece com o ebola, por exemplo. O ebola, o pessoal só começou a dar bola para ele, né? Porque com a extensão das plantações de fruta na África por companhias internacionais, o morcego, né, teve o ecossistema fragmentado e ele comia fruta, ele foi se espalhando. Quando ele chegou no primeiro aeroporto, perto do primeiro aeroporto internacional, aí que o pessoal foi dar alerta, porque antigamente morria gente no centro da África que ninguém via. Eram as mortes invisíveis que não contavam. Então, o ambiente tem um componente de direitos humanos que vai além da questão ambiental. Ele é uma política que bordeja a saúde e bordeja também aspectos muito importantes das humanidades. E aqui é a mesma coisa, né? Voltamos a ter tudo o que aconteceu na Grécia Antiga, na Idade Média. Nós não queimamos mais pessoas, mas trituramos nas redes sociais. O ódio está mandando para cima, a xenofobia vai para cima. E vários estudos antropológicos mostram que na hora que você tem grandes doenças globais, deteriora não só o ambiente físico, mas deteriora o nosso corpo e principalmente as nossas relações e o nosso sentido de humanidade. Quer dizer, nós viramos de costas para aquilo que foi programado para os caçadores-coletores, que a colaboração era a alma fundamental da sobrevivência da espécie. Bom, basicamente era isso que eu queria dizer, né? E talvez a eloquência dessa calamidade, porque a morte por poluição, ou por aquecimento, ou por câncer, por pesticida, são fenômenos têm latência longa, né? E não é tão evidente. Embora a poluição mate 7 milhões de pessoas por ano, não está carimbado que é a poluição. Agora, tem uma questão ambiental que vem de uma epizotia por causa da devastação da periferia da cidade e a forma de organização que tem uma sociologia para isso.
você consegue fazer o diagnóstico por tomo. E você começa a ver que existe a necessidade não só de você ter um aspecto científico, né, mas de solução técnica, mas não basta. Não basta. Nós temos vacinas, por exemplo, todo mundo fala da vacina, vacina, vacina. A vacina do sarampo é excelente, a da polio é excelente. O Sabin deu a patente, ninguém ganha dinheiro com a vacina da poliomielite. E não resolveu até hoje, porque você tem que prover outros estados a capacidade de vacinar. Porque agora não acontece como acontece com o ebola. O vírus ele é mais lento e ele pode chegar no seu quintal sem que você perceba. Então, você vai ser obrigado a fazer solidariedade, não porque você seja uma boa pessoa, mas porque isso é fundamental. E esse vírus, que tem pouca mutação, mas ele sofre um favorecimento pela ausência de anticorpos, pela presença de anticorpos. Por exemplo, se você tiver um vírus que tenha a maior parte das vacinas novas, das vacinas de RNA ou de vírus transformado, elas atingem regiões específicas da proteína spike. Dependendo da mudança que você tem, o vírus pode ficar resistente ou mais resistente à vacina que foi produzida. Então, a vacina funciona como um estímulo para a capacidade evolutiva, assim como o deserto, lá, a região semiárida do crescente fértil, fez com que a gente tivesse a capacidade de desenvolver instrumentos de sobrevivência. Então, vai ter que vacinar todo mundo, diminuir a circulação desse vírus, porque se aparecer uma variante na Índia agora, você pode ter vacinado o seu país inteiro. Talvez você tenha que vacinar de novo. E aí que está o problema. Se nós formos tomar vacina todo ano, essa vacina no mercado hoje, ela custa, em média, em torno de 30 dólares, mais ou menos. Então, um pouquinho menos, 15, tem algumas mais baratas de 15. Não é barata essa vacina. Para o mundo, né? Ou seja, toda essa tecnologia que a gente hoje fez de pegar entre o isolamento do vírus e ter os primeiros estudos de fase 2 em 16 semanas, que é inacreditável, esse avanço científico ele vai ser usado para quem precisa ou para quem pode pagar por ele. Aí nós temos uma situação que não adianta você poder pagar, porque se quem precisa não receber, você vai ter que fazer de novo. E como é que você não tem vacina nem para dar a segunda dose, quanto mais para vacinar a população do planeta nos próximos anos, todos os anos, contendo as variantes que você tinha antes. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, hoje a questão ambiental é central, e envolvendo o ambiente físico, calor, temperatura, químico, climático, né? Econômico e moral, né? E a questão e o antídoto para isso é a educação. E é por isso que eu acho que essa ideia de você preparar as crianças para um novo desafio é extremamente positivo e é por isso que eu agradeço muito estar aqui. Muito obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigada. Vamos lá, Flávio, quer falar? Sim, queria agradecer muitíssimo, né, em nome de todo o grupo, a participação do senhor, suas belíssimas contribuições. Gostaríamos de convidá-lo para que esteja conosco mais uns minutos, enquanto as nossas organizadoras aí da obra compartilham conosco, né, os seus trabalhos. E, ao final, nós vamos abrir para algumas perguntas, não muitas, porque a gente sabe também que está todo mundo aí com seus horários e seus trabalhos, né? E nós vamos selecionar algumas perguntas, e se o professor puder ficar, a gente agradece. Assim que chamamos agora a professora Maria de Lourdes. Está aí, Lourdinha? Oi, está me ouvindo, Flávia? Sim, ouvimos muito bem. Se falhar, eu já expliquei, a internet aqui está muito ruim, muito vento, né? Estou aqui em Botucatu. E, então, eu quero, em primeiro lugar, né, agradecer imensamente
a presença de todos, né, que estão aí nos assistindo e prestigiando, né, o trabalho que o grupo vem realizando. Agradecer imensamente, né, de todo o coração, como uma tiete, né, o professor Paulo Saldiva, que chega na minha casa sempre que ele está no programa da TV Cultura. E agradecer imensamente, né, os nossos autores, colaboradores, participantes do GPASA, né, vários aqui presentes nessa sala e outros talvez assistindo no Facebook. Então, como coordenadora do GPASA, né, e representando aí, né, o grupo como um todo, eu quero, né, destacar, né, o papel desse grupo e dos membros dele, né, através do trabalho que a gente vem realizando desde 2016, né, com a participação de estudantes, né, tanto da graduação quanto da pós-graduação, professores, né, um grupo grande de professores de universidade, da educação básica. Então, ele é um grupo, né, que conforme o professor Paulo destacou, né, é um grupo de educadores, né, de educadores de profissão, de carreira, mas também tem pesquisadores, né, pesquisadores de ONGs, de outros espaços públicos, de órgãos públicos. Então, ele é um grupo muito multidiverso, né, pela própria forma como nós entendemos que é o papel da educação ambiental. E eu acho assim que esse GPASA, né, que está ligado à Faculdade de Ciências, né, dentro do programa de pós-graduação em Educação para a Ciência, aqui aí da Unesp aí não, né, da Unesp de Bauru. Eu falo aí porque a Flávia está mais perto, a Eliane está em Bauru, então eu falo aí, mas na verdade é Bauru. E então esse programa, né, que tem nos abraçado as questões ligadas à educação ambiental e que tem nos assessorado, né, inclusive na produção desse livro. Então eu quero destacar, né, a participação do conselho desse programa, né, que tem lançado essa série e tem possibilitado a produção, né? A produção em papel, que hoje está sendo tão difícil a gente conseguir produzir livro em papel com cheiro e textura, né? Então, agradecer imensamente à Faculdade de Ciências e ao programa de pós-graduação. Eu quero destacar, né, da fala do professor Paulo, né, a importância, né, do envolvimento, né, de pessoas e profissionais, né, que têm uma grande relevância nas suas áreas de atuação e que hoje têm abraçado e fortalecido a área da educação ambiental, né? Eu que já estou há 30 anos, né, no campo da educação ambiental, desde a Rio 92, quer dizer, antes da Rio 92 eu já estava na educação ambiental. Então, trazer pessoas, né, que têm protagonizado e têm destacado o papel da educação ambiental, eu acho que é de grande relevância, né, e é muito importante, porque a gente acredita na educação e a gente acredita que a educação ambiental ela pode justamente contribuir enormemente para que a gente busque caminhos, né, para caminhos para que a humanidade, né, se permaneça um pouco mais na Terra, né? Acho que essa é a ideia que a gente tem, né? Essa ideia da sobrevivência, a ideia da permanência, mas de uma sobrevivência, de uma permanência que realmente nos garanta, né, pelo menos a utopia da felicidade, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E a gente entende, né, a educação ambiental muito além das questões ambientais de conservação da natureza, né? Então, acho que essa outra questão que o professor Paulo nos traz, que as questões ambientais não se resolve com uma questão técnico-científica, né? Que ela não é suficiente para isso, que ela requer, né, esse diálogo de saberes, né, de um autor que no nosso grupo tem sido bastante agraciada, que é o professor Boaventura de Souza Santos, né, que nos traz essa perspectiva do diálogo de saberes e a necessidade de que a gente precisa se articular muito, né, e trazer essas diferentes visões, né,
para que a gente possa justamente estar buscando caminhos viáveis para a nossa permanência, né? E essa permanência com qualidade, né? E com uma sobrevivência que nos traga dignidade, né? Para esse processo de humanização tão legal, tão avançado, né? Que conseguimos, e por um outro lado, com ameaças, com ameaças que nós mesmos produzimos. Então, eu acho assim que, então, quero destacar essa questão do GPAs, a questão dessa produção do livro, né? E dizer que a gente está ainda, né, no caminho também de outro livro que está aí também logo sendo produzido, que é a Educação Ambiental Sintrópica, e agradecer a todos a participação, agradecer o Instituto Nosfera, através da Flávia, né, nossa parceirona, que conseguiu colocar esse evento aí em questão de dias, né, tocar aí esse evento, tá bom? Então, um bom dia a todos e um bom trabalho a nós. Dia, muito obrigada, Ludinha, por suas considerações, né, por sua fala. Agora a Carolina, ela está aqui conosco, se ela puder compartilhar um pouco né, sobre o tema do livro, por favor, Carol. Gostaria de agradecer também por esse evento, pela oportunidade de estar aqui falando e ter participado da construção desse livro, com tantos autores e colaboradores. Foi um prazer imenso. Agradeço também a Ludinha pelo trabalho árduo de colocar todo mundo em conjunto, todo mundo, pessoas diferentes, com diferentes experiências, carreiras, e todo mundo com o mesmo objetivo, que é não é apenas em termos de carreira, não é apenas em termos acadêmicos, isso são filosofias de vida que todos nós abraçamos, e que é essa nova reconstrução do planeta, que a gente só destruiu, né, com os nossos avanços, ignorância e baixa consciência, e perspectiva a curto prazo, que fazem com que a gente tenha chegado onde a gente chegou, né? E a partir desde 1970, os recursos da Terra não são mais suficientes para o nosso estilo de vida, e em 2030, só 2 terras vão ser necessárias para o nosso estilo de vida, para sustentar. Então, de fato, a Terra já passou do limite, né? Doenças vão vir, as doenças é triste, mas fazem parte da vida no planeta, e vão vir cada vez mais, porque é insustentável, principalmente pelo estilo de vida que a gente vive, como o professor Paulo Saldiva falou, pela desigualdade social, onde alguns são abonados com qualidade de vida, acesso à água limpa, acesso a ar, e outros não têm toda essa alimentação saudável, e outros não têm nada, né? Então, para mim foi uma oportunidade fazer parte desse grupo, trabalhando nessa filosofia, e esse livro foi um livro elaborado com diversas perspectivas, né? Essas perspectivas, os pesquisadores, nós unimos pesquisadores, professores e cidadãos mesmo para descrever a importância da educação ambiental formal, informal e não formal, e como que ela pode contribuir para a formação crítica e a formação do cidadão consciente, né? Nós precisamos fazer com que as pessoas se tornem conscientes. E esse trabalho se inicia com o nosso trabalho com as crianças, né? E a primeira parte do livro, nós exploramos a necessidade da formação continuada dos acadêmicos, com concepções e práticas relacionadas à educação ambiental crítica. Nós também temos a parte da visão sobre a conservação da natureza, dos discentes, e como que qual a importância disso para a conservação da natureza e sobrevivência da espécie humana. Como que nós também exploramos como que os desafios da institucionalização da educação ambiental para diferentes públicos e setores sociais, e a consequente ambientalização dos espaços e estruturas educativas
né? E tem muitos temas interessantes, muitos capítulos interessantes. Na segunda parte do livro, nós exploramos conceitos importantes da educação ambiental, como o meio ambiente e a saúde da biosfera planetária, e propõe a inserção da ciência em salas de aula, em problemas reais, né, com as crianças, a gente explora isso também. A percepção da saúde ambiental, formada pelos processos sensoriais e mentais, mediatizados pelo contexto sociocultural, configurando-se na ferramenta essencial para a compreensão acerca das atitudes vigentes e o planejamento de ações efetivas, né? Como que nós podemos ter ações que sensibilizem e promovam posturas mais éticas e responsáveis para a reconstrução desse meio ambiente deteriorado. Nós também colocamos sobre educação, ciência cidadã, onde os cidadãos comuns se tornam envolvidos também na prática educativa e com a ciência para esse movimento todo de reconstrução com as crianças. Então, esse livro é muito rico, com diversas abordagens, e eu agradeço muito pela participação. Agora eu passo a minha fala para a Carla. Bom dia a todos. Eu queria também agradecer, em primeiro lugar, a Lourdinha pela condução do grupo, e em especial a Eliane, que está aqui conosco hoje nessa sala, que me trouxe para esse grupo. Eu sou muito grata por estar entre eles, é um grupo muito produtivo, e como bem disse a professora Lourdinha, é um grupo multidisciplinar e com pessoas diferentes e que tem como propósito e que acreditam, como disse o professor Paulo, na educação. Né? Eu realmente acho que a educação é a única saída para a nossa espécie, diante de tudo que a gente está vivendo, diante de tudo que o professor Paulo falou, disse na fala dele. Eu gostei muito de quando ele falou do descompasso evolutivo. Eu sou bióloga, sou muito evolutiva, e acho que a gente realmente teve, em algum momento do nosso processo evolutivo, esse descompasso, e que nos levou ao que a gente está vivendo hoje, não só com a pandemia, mas com todos os nossos problemas socioambientais que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Eu queria também enormemente agradecer ao professor Paulo, não só pela fala dele, mas pelo prefácio e por tudo que ele faz, né, no país, na sua pesquisa, nas suas falas, como bem lembrou a Lourdinha, ele entra nas nossas casas, na televisão, e eu sou também fã número 1, adoro. Organizar esse livro, que a gente fez em 3 mãos, né? Eu, a Carol e a Lourdinha, foi uma experiência fantástica. Ele é um livro que tem como título, né, Educação Ambiental, Conceitos e Aplicações, que a gente realmente quis trazer, não só mais um livro sobre educação ambiental, mas um livro que trouxesse para professores da educação básica, para professores da educação superior, para pessoas do senso comum, o que é a educação ambiental, não só aquela coisa da separação do lixo, ou do não jogar aqui ou jogar ali, mas realmente como aplicar isso no nosso dia a dia. Ele é um livro que é composto por 9 capítulos. A gente tem, como a Carol bem lembrou, a parte 1, que é a educação ambiental nos contextos formais e não formais. E na parte 2, a gente traz trabalhos sobre a educação ambiental com abordagem teóricas e aplicadas, que são relatos de experiências, de pesquisas, de ensaios teóricos e práticos na esfera da educação ambiental como um todo, e em diferentes espaços. A gente tem trabalhos que tratam da inserção da educação ambiental nos conteúdos curriculares, por exemplo, das escolas públicas. Temos um trabalho sobre a conservação da natureza, a perspectiva da conservação da natureza segundo alunos do 5º ano do ensino fundamental. Um trabalho que traz a concepção da educação ambiental na formação inicial de professores, bolsistas do PIBID, que é um projeto fantástico, que traz, né, e que oportuniza aos alunos da licenciatura a prática realmente, de fato, do que é estar numa sala de aula. Tem 2 capítulos exatamente sobre o PIBID, um sobre o processo de formação de educadores ambientais, na perspectiva da educação ambiental crítica, para o curso específico de pedagogia, mas que serve para todos os cursos de licenciatura.
E aí, na parte 2, que é a parte da educação ambiental com abordagens teóricas e aplicadas, a gente tem um trabalho fantástico que traz os efeitos dos fatores de riscos naturais e humanos no meio ambiente, tratando sobre a saúde ambiental, que a gente tem a Carolina, que é a doutora Carolina como autora, que é uma contribuição fantástica, porque muitas vezes, quando a gente fala em educação ambiental, a gente pensa só na questão de meio ambiente, né? Da floresta, da fauna, das nossas relações com o meio ambiente. Mas a gente não pode esquecer que a saúde, né? A saúde pública está relacionada com o meio ambiente, como bem enfatizou o professor Saldiva na sua fala. A gente também tem um trabalho sobre a percepção ambiental, sobre a ótica da psicologia histórico-cultural, que traz uma outra visão, né, da educação ambiental, do que é a educação ambiental. Temos um trabalho belíssimo desenvolvido pela Flávia e pela professora Terezinha, que é a educação ambiental no campo, que a gente não pode jamais esquecer disso também, né? A gente está cada vez mais nos distanciando da natureza e esquecendo dessa relação que a gente tem e que é impossível, né, a gente viver sem essa relação. Nós não podemos esquecer dessa relação. E, para finalizar, a gente tem um trabalho que traz a perspectiva da ciência cidadã, né, a educação ambiental na perspectiva da ciência cidadã, focada principalmente em parques nacionais, mas que, de novo, ela pode ser usada para qualquer outros espaços, não só parques nacionais, mas a própria praça das nossas cidades podem ser foco de trabalhos de educação ambiental e da ciência cidadã, que também tem nos ajudado muito a colocar em prática as nossas práticas de educação ambiental. Eu espero que todos consigam ter acesso ao livro. O livro tem um preço muito acessível a todos, porque a ideia mesmo é que esse livro seja não só um livro de estante, né, e que seja usado na academia, nos cursos de formação de professores e profissionais da área de meio ambiente, mas que ele seja realmente utilizado nas escolas públicas, porque é lá que a gente precisa formar pessoas melhores, conectadas com a natureza e que entendam a educação ambiental como um todo, e não só que é uma coisa que se faz na escola, ou numa empresa, ou na universidade, mas que a gente possa aplicá-la no nosso dia a dia. Muito obrigada, professora, muito obrigada, Carol. Professor Paulo, muito obrigada. Flávia, passo para você. Bom, muito obrigada, né, a todos vocês, a todas. Temos aqui também alguns autores mais conosco, né, que colaboraram com a escrita do livro. Nós gostaríamos de abrir para seus comentários, sua participação também. Quem gostaria de dar uma palavra, por favor, manifeste-se. E aí a gente, a partir daí, passa para... nós temos aqui 2 perguntas até agora, mas de qualquer forma, algum dos autores aqui presentes gostaria de se apresentar? Sim, posso? Por favor, Eliane. Bom dia a todos. Eu sou a professora Eliane. Gostaria de agradecer a fala do professor Saldiva, que contribuiu significativamente aqui para a nossa manhã, trazendo todo um contexto histórico da evolução humana e o quanto que isso impactou e impacta o nosso desenvolvimento na sociedade. E o quanto também a gente consegue perceber, em meio à pandemia, que essas consequências que nós estamos vivenciando, e não só a pandemia de agora, do século XXI, mas também outras pandemias que a história nos mostrou, que está intimamente relacionado com as questões ambientais. E o quanto que essa falta de olhar, essa falta de conhecimento nos leva a essas consequências. Então, eu fico muito agradecida, eu agradeço primeiramente ao grupo, a todos os presentes aqui, que fazem parte do grupo GPASA, mas também todos que estão acompanhando aqui pelo Facebook, a participação. Esse momento é um momento muito importante para todos nós, principalmente em pensar, como foi colocado pelas palavras de alguns aqui, a importância da educação ambiental, porque antes de ser educação ambiental é educação. Isso que a gente precisa ter em mente. E é lógico que a partir da Política Nacional de Educação Ambiental, nós trabalharmos em diferentes ambientes, ambiente formal, não formal e informal.
Então, eu fico muito honrada e muito agradecida também por poder contribuir com a formação dos meus alunos do curso de Pedagogia e de outras licenciaturas, ministrando a disciplina de Educação Ambiental, que foi uma conquista importante, embora a gente saiba que educação ambiental precisa perpassar as diferentes áreas e as diferentes disciplinas, mas também a importância de se ter uma disciplina no ensino superior para contribuir com a formação inicial dos futuros professores. Porque, como o professor Paulo colocou, nós temos que começar desde a infância a trabalhar com as questões ambientais. Só que, para tanto, os professores precisam ter uma boa formação inicial, para que eles consigam realmente trabalhar de forma adequada com os estudantes. Então, eu fico muito feliz, né? Eu tenho 2 capítulos no livro, em parcerias, né, com a Lurdinha, com a minha outra professora, orientadora do doutorado, a professora Jandira. Também tenho outro capítulo com alunas do curso de graduação e licenciatura. Então, um é específico, voltado à formação, então, de professores, para que possam atuar como realmente educadores ambientais críticos junto aos seus alunos, e o outro que é analisando os documentos que alicerçam e balizam todas as ações dentro das escolas. Então, não tem como nós promovermos ações dentro da escola voltadas à educação ambiental se também nós não temos uma documentação pautada nos princípios, pautadas na legislação, para que a gente consiga desenvolver educação ambiental de uma forma interdisciplinar e de uma forma que realmente contribua com a formação dos alunos. Então, eu fico muito feliz, né, com o nosso grupo, é um grupo muito, como a Lurdinha colocou, né, composto por vários professores da educação básica, porque são eles que estão ali, eles que contribuem com a formação dos alunos, mas também com pesquisadores, alunos da graduação, da pós-graduação e de todos os demais. Então, esse momento é um momento importante na luta, principalmente em relação às questões ambientais, diante de um governo que realmente virou as costas para as questões ambientais. Nós conquistamos muito, mas nós estamos retrocedendo também. E eu acredito que o momento é um momento de união para que a gente possa fazer esse enfrentamento, que a cada dia estão colocados aí, principalmente aqui, né, no nosso governo, no nosso país. Eu agradeço imensamente, e obrigada, e fico à disposição. Obrigada, Eliane. Muito, muito importante suas considerações, realmente. Bom, acho que agora nós podemos já ir encaminhando, né, para o nosso fechamento. Eu vou dar uma lida aqui no nosso chat de quem trouxe algumas perguntas. Aqui o Pedro Felício está agradecendo a oportunidade, dizendo que apenas a educação ambiental pode trazer uma cultura ambiental sustentável, né? Aqui temos uma pergunta da Beatriz. Ela primeiramente elogia o belo histórico, né, que foi levantado da nossa evolução pelo professor Paulo, e ela diz que ela gostaria de saber, do Dr. Paulo, quais seriam as 3 atuações urgentes que ele sente que o governo poderia tomar para amenizar todo esse cenário, né, de destruição do nosso ambiente. Se o professor Paulo puder nos responder, por favor. Bom, eu gostaria de ter uma fórmula para falar para o nosso governo isso. Eu acho que devia ter um bom grupo de valoração ambiental. Eu estou convencido, infelizmente, de que o valor ambiental em si é fraco na cabeça da maior parte dos dirigentes. Você normalmente associa, digamos, destruição com desenvolvimento, ou com coisas românticas, assim, desacopladas na causa ambiental, com uma coisa de abraçador de árvore, colecionador dos discos da Mercedes Sosa, sabe, uma coisa assim meio descaracterizando
como se o pessoal fosse meio tonto, né? É. Não que eu não seja, eu não estou discutindo, mas eu estou dizendo que todo mundo que destruiu o ambiente perdeu dinheiro. O conceito de PIB, né, é um conceito... Possivelmente Serra Pelada deve ter tido um grande PIB enquanto tinha ouro. O que ficou lá depois que acabou? Caos e destruição, né? Pois é. Então, em geral, a devastação predatória do meio ambiente faz com que você perca dinheiro. Abater a poluição do ar dá lucro, né? O que está faltando, o que deveria ter se tivesse injeção de célula-tronco na área do bom senso, dos valores morais, seria possível resolver, porque é o seguinte, se você inventar uma coisa que diz que uma vacina é eficiente, supondo que você mostre que tem um remédio, como sempre foi o sonho do nosso governo, que acabasse com a Covid, todo mundo ia ser a favor, né? Quando você decide se vai manter uma floresta em pé ou virar pasto, na realidade o pasto, o que faz é o seguinte, o fazendeiro não está mais lá no pasto, ele está na Faria Lima, né? Então você está tendo um sistema industrial de produção onde você está de fato tirando uma coisa que poderia dar emprego local para fazer uma coisa extensiva, sem emprego, onde o recurso não permanece lá, perpetua a pobreza. Então, isso deveria ter um estudo econométrico. Porque, por exemplo, se você vai decidir na rua, vai ser transporte coletivo ou individual, vai ter interesses legítimos de quem produz carro, por exemplo, para manter o seu negócio. Assim como se analisar a linha de produção do tabaco, tem gente que ganha dinheiro, tem emprego, tem famílias vivendo nisso. Agora, não vai ter consenso, porque a própria indústria do tabaco, ela sabia que fazia mal, mas você acha que ao saber que faz mal, ela vai sair do negócio? Fala, não, desculpa, eu vou sair do negócio. Não é assim que funciona. Então, nessa área ambiental, geralmente há conflito. E conflito você precisa ter política com P maiúsculo, que é você tomar uma decisão baseada no bem comum. Né? Então, se eu tivesse o dom de fazer uma injeção do bem, né, de transformar o indivíduo em uma coisa melhor, eu desenvolveria esse remédio. Enquanto isso não tem, a gente tem que começar a usar o método democrático de eleger as pessoas que têm um compromisso com uma causa ambiental, ou pelo menos com uma visão integrada do que seja uma economia que vá além daquela caixa específica do negócio e comece a entender o que as pessoas chamam, os economistas chamam de externalidades. Eu chamo isso de pobreza, de vulnerabilidade, de adoecimento e morte. Então, eu acho que esse é ou seja, chega de subsidiar atividades econômicas, por mais meritórias que ela tenham, às custas do empobrecimento ou adoecimento da população local. É isso que precisa ter. Como é que resolve isso? Eu não sei. Eu gostaria de contribuir um pouquinho, porque eu, como presidente do Instituto Nosfera, né, a minha interface com o grupo de pesquisa se trata exatamente do meu interesse nos estudos do tempo dentro da biosfera, né? Porque o Dr. José Argüelles, no princípio dos anos 90, percebeu que a espécie humana é a única que está inconsciente no momento dos biorritmos da biosfera. Nós acreditamos numa máxima de que tempo é dinheiro, somos organizadas nas calendas romanas, cujo objetivo é pagar impostos, não é um sistema de medição de tempo, né? E como espécie estamos inconscientes do biorritmo, que é o grande organizador, né, da vida como um todo indivisível, na verdade. Então, a gente vem, de certa forma, o meu interesse pessoal é esse, né? E por conta disso venho tratando de traduzir essa informação para a ciência, pesquisando muito as questões, por exemplo, da cronobiologia, né? A importância dos ciclos de luz e escuridão, né, que o senhor inclusive abordou aí na sua fala, quando afirmou que hoje as pessoas dormem apenas 6 horas, né, todos os dias que a gente fica nesses ambientes artificializados. Então, o quanto isso não, essa interferência
que nós sofremos, de toda essa mecanização, de toda essa industrialização, de todo esse excesso de eletrificação, também não pode estar afetando a nossa conexão aí direta com a esfera da vida, né? Que é cíclica, que é toda integrada, né? E o quanto isso não nos coloca inconsciente desses processos naturais, né? Pois é, Flávia, o antídoto para você desenvolver valores, princípios, porque a escola dá cidadania, além da educação. O fundamental da escola é você aprender um conjunto de conteúdos, lógico, mas basicamente ensinar valores, princípios, ainda mais no momento que a família está fragmentada, porque a escola teve que assumir uma série de tarefas que podiam acontecer com a família, né? Especialmente nas grandes cidades. Então isso vai demorar um tempo, mas do ponto de vista imediato, como é que foi feita a história do cigarro? Através da produção de artigos científicos de boa qualidade, disseminados de uma forma para white papers para gestores, comunicação para a grande população e judicialização de boa-fé. Ou seja, usando, que não vai ter consenso. E então eu acho que não vai sair disso, se não quisermos esperar que venha uma nova geração e domine, chegue, nós temos que dizer o seguinte: foi o que aconteceu com o tabaco. O Brasil saiu de mais ou menos 35% de fumantes final dos anos 70 para cerca de 10% de fumantes em 20 anos. Não foi tanto por conversão de fumante para ex-fumante, porque a nicotina, por ser inalatória, a dependência da nicotina é muito... Aquele emplasto não dá o nível de nicotina que você precisa. Foi porque os fumantes morreram. E veio uma nova geração onde a indústria foi impedida de investir numa glamorização, numa atribuição de falsos valores a um tabaco. Mas não foi porque ela quis fazer isso, ela foi obrigada a fazer isso. Então, eu acho que porque se fez a conta que para cada unidade de investimento que você ganhava da linha produtiva do tabaco, você gastava 7 de saúde. Não foi bom mocismo que mudou isso em curto prazo. Entendi. Eu acho que a questão ambiental vai ter que passar por isso, porque eu não consigo um remédio que altere caráter. Eu nunca vi ninguém com problema de caráter resolver. Tem vários defeitos que você resolve, mas caráter não. Valores, ele está impregnado a vida inteira, não. Então, você tem que, na educação, produzir novos valores para as coisas que, de fato, são consideradas desvalorizadas e fazer com que as pessoas assumam as consequências daquilo que eles estão propondo. Quando você pôs câmara de segurança, você não pode mais pôr fogo no mendigo porque alguém te vê, não porque você não queira fazer, né? Então, essa visibilidade do problema é muito importante para que a pessoa saiba que não pode devastar sem... Esse é o problema do nosso governo hoje. Você manda embora o diretor do INPE, mas tem vários satélites que passam. Vai mandar embora todo o diretor do INPE de todos os institutos do mundo, né? Então, eles achavam que estavam fazendo xixi na piscina, mas estavam fazendo, sim, na piscina, mas de cima do trampolim. Todo mundo está vendo. Então, esse fenômeno é que precisa ser colocado na questão ambiental. Sim. No meu modo de entender. Desculpa, eu estou sendo um pouco radical, mas acho que é isso que está acontecendo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, professora. Eu não sei se tem resposta, mas diante das dificuldades com as vacinas, a parte ética de acesso às vacinas e mesmo a dificuldade de se estabelecer um protocolo um protocolo médico adequado para o tratamento dos pacientes, existe algo que seja que as pessoas possam fazer de forma mais natural para, por exemplo, um sistema imunológico mais fortalecido? Eu sei que talvez nem tem estudos com vitamina D com relação ao Covid, mas você tem algum relato sobre isso? É o que todo mundo está procurando, Carolina, mas a vitamina D não funcionou como prevenção. Todos os estudos
quer dizer, como pode ser que funcione para alguém, mas do ponto de vista de população, ela não teve impacto nos estudos controlados. O que a gente tem visto, do ponto de vista que uma pessoa possa tomar, é perda de peso, mudar a dieta. O fator de risco hoje para jovem, você pode fazer exoma e genoma e ver que não tem nenhum polimorfismo. Quer dizer, quando você faz autópsia de criança que desenvolve forma grave, que morre com 11 anos de idade, com 8 anos de idade, a única coisa que a gente encontra, e fazemos ver se ele tem algum, sem comorbidade, é a obesidade. Então, é a única coisa que você pode fazer, ou seja, você mudar tentar ajustar a tua dieta e perder peso, né? Porque também existe a obesidade, ele leva a estresse aumenta o nível de corticóide, e corticóide diminui a imunidade celular. Então, tem alguns mecanismos biológicos para isso que poderiam ser explicados. Mas, do ponto de vista do que você possa tomar pela boca, ou mudar, assim, ainda não tem. Pode ser que venha a aparecer, mas a gente não tem tempo suficiente para identificar isso. Nós estamos tentando só explorar isso através de comparando idosos que conviveram com pacientes Covid e não fizeram a doença, inclusive alguns centenários, comparando o genoma e as características e o exoma e o metiloma das pessoas com jovens que morreram da doença. Então, a ideia é tentar saber, e a gente investiga hábito, dieta, uma série de outras coisas. A gente é um bracinho desse estudo que é coordenado pela Mariana Zatz, lá do Genoma Humano. Então, a gente está vendo tentando saber o que pode ser feito a partir disso, mas tem a desvantagem do estudo retrospectivo. Você não pode randomizar as pessoas numa pandemia e fazer um estudo controlado. Então, essa que é a grande dificuldade, né, para fazer um estudo melhor controlado do que como esse que você está perguntando. Professor, eu gostaria de aproveitar o gancho da pergunta da Carolina. Eu gostaria de saber, não sei se o senhor tem a resposta, como se dá a cooperação entre os países diante de uma pandemia dessa em relação às vacinas? Porque a gente tem evidenciado que alguns países eles têm mais condições, né, de terem um quantitativo maior e outros menos. Como que a Organização Mundial de Saúde ela se coloca em relação a isso e como acontece essa cooperação entre os países? Se acontece, né? No discurso acontece, na prática não. Na prática, no meu entender, os países onde a coisa está pegando, como Índia, a África vai começar agora, né? Começa mais lento nesse país, sabe por quê? Porque não tem a mesma mobilidade. Então, a doença vai espalhando devagar. E vai faltar. Eles vão receber só no ano que vem. E acho que no Brasil vai ter gente que precisa tomar vacina que não vai receber, corre o risco de não receber nem esse ano. Enquanto você tem países que têm excesso de vacinas. Então, a pandemia, teoricamente, porque, por exemplo, foi possível isso uma vez. A varíola, o último caso natural, era considerado uma menina de Bangladesh, que teve o último caso de varíola na face da Terra em 77. Só que em 78 apareceu um outro caso de uma fotógrafa que trabalhava na Faculdade de Medicina de Birmingham, que acompanhando uma dissecção de um corpo que tinha de varíola, ela contrai a varíola e ela não tinha sido vacinada porque a mãe era negacionista de vacina. Então, tem até fatores culturais que estão contribuindo para isso, né? E o fato de você disseminar mitos e inverdades, que é frequente, né? Mas veja, Descartes não matou Deus, né? Quando você tinha uma doença, uma febre, era porque vinha ou um Deus que te castigava, veja as 7 pragas do Egito, ou um demônio que te punia. Depois você veio pela lógica, Hipócrates vendo assim, em relação com o ambiente, os humores e tal. Mas depois a gente achou que ia combater os nossos medos com a ciência. É verdade, mas só que a gente não eliminou um outro. Quando uma pessoa está doente, ela vai primeiro estudar no Dr. Google, pega a segunda opinião do Dr. Yahoo, para saber o que está a maior
a coisa mais rápida, mais de ponta do mundo, mas ela vai procurar dar um sentido. Por que eu adoeci? Por que meu filho adoeceu? Ela vai voltar a ser um pouco filósofa na Grécia Antiga, e na hora do aperto vai para a igreja mesmo que não fosse religioso. Então, essas três camadas, a espiritualidade, do entendimento lógico do mundo, ou por valores, e o desejo pela ciência, existe dentro da gente em maior ou menor proporção. Quanto menos educado teve o benefício da educação um povo, mais ele está propenso a entender através da espiritualidade, ou de teorias conspiratórias, ou de alguma coisa desse tipo. E é aí que prospera. A desigualdade. Então, você vai ver, nos Estados Unidos, que tem acesso de vacina, as regiões que mais apoiavam o presidente mais liberal, lá, o Trump, tiveram maior taxa de adoecimento, porque onde tinha mais negacionista e mais combate digamos, a ideia do vírus chinês, da conspiração que você tem. Você não combate a pandemia com coragem, como é dito no Brasil. Quando você tem medo numa pandemia, você combate com esperança. Porque o antídoto do medo nessas pandemias não é uma guerra que você tem que ter coragem, é a esperança que você vai sair, né? E eu acho que esse pessoal trabalha muito com esses conceitos mais de agressividade, né? E aí pagam um preço alto, infelizmente, porque eles adoecem com mais frequência. Muito obrigada, então. Não sei se eu gostaria de deixar uma frase ou algum pensamento, alguma consideração para que nós fechemos o nosso encontro? Não, deve ter muita gente nova aí, né? A minha geração, ela ficou meio azeda, porque a gente esperava entregar um mundo melhor do que a gente entregou. Nos anos 60, final dos anos 60 e 70, a ideia é que a gente ia mudar. E ficamos um pouco azedos, né? E a gente faz isso, inclusive, na universidade. Aliás, não tem jeito, política é ruim, a educação do Brasil não vai, o SUS não funciona. Tem uma série de coisas que a gente transmite e as nossas frustrações a quem devia ter construído as próprias. Então, primeiro, abandonem essas frustrações. E eu acho que a gente tem que pensar, e a universidade tem um papel nisso, de construir utopias. Utopias que sejam realizáveis. Se você não aguenta a realidade a seco, às vezes você tem, quando eu tiver tempo, eu vou morar em tal lugar, eu vou aprender tal coisa, né? Mesmo que você nunca execute, é como se fosse uma boia frente a esse mar de diversidades que a gente encontra todo dia. Só que algumas elas são realizáveis, né? E eu acho que eu vejo uma situação melhor para realizar as utopias que a gente sonhou nos anos 70, no mundo de hoje. E é isso que eu queria transmitir para as pessoas mais jovens que estivessem assistindo aqui, e dizer que vai mudar. Talvez eu não veja, mas que a derivada, por incrível que pareça, está sendo, em termos de aumento de área da Mata Atlântica, de recuperação de mananciais, da aceitação por novas fontes de energia, por reformulações de aspecto de vida, por mudanças de dieta, por um sentimento mais compaixão, sabe? Mas a comunicação tem um papel grande. Aquela foto, por exemplo, se você tivesse Instagram, não tinha tido Nagasaki. A visão de Hiroshima destruída ia ser intolerável para a própria sociedade americana e para os aliados. Então, eu acho que essa comunicação nos traz horrores, mas ela também, ao mostrar o horror, ela gera o sentimento de retorno. É como se fosse uma educação de adultos ou de indisciplinado. E esse livro vai fazer com que as crianças que tiverem acesso a isso, os jovens, eles possam sonhar as próprias utopias sem ser contaminado pelas antigas frustrações de um monte de tio velho como eu. Era isso. Muito obrigada, muito belo. Carol, quer fechar? Eu agradeço imensamente, professor Paulo, como sempre, suas colocações. De fato, nós vivemos nessa crença, dessa utopia, e fazemos todos os dias nosso trabalho para construir essa utopia de construir um futuro melhor junto com as crianças, né? E para preservá-las de nós, para que elas possam ter força suficiente, conhecimento de causa para conseguir mudar o futuro do planeta
e restabelecer a consciência humana que foi perdida e reconstruir todo esse movimento. Lourdinha também, se você quiser falar, agradeço a oportunidade de participar desse livro, fazer parte desse grupo, e é isso, com a palavra Lourdinha. Não, eu só quero gratidão, né? Gratidão pelo momento, gratidão pelo processo, gratidão por essas interlocuções, né? E desejar a todos, né, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana, tá? Muito obrigada pela participação de todos e todas. Vamos interromper nesse momento nossa transmissão pelo Facebook. E nós nos colocamos à disposição, né? Para perguntas, para trocas, para quem quisesse chegar aí também a conhecer o grupo de pesquisa, nossos trabalhos. Nós somos todos e todas muito acessíveis, né? Abertos, e nós nos colocamos à disposição. Um grande abraço e muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigada, professor. Agradeço muito, professores. Falei um Sim. monte de bobagem, mas eu fui me excedendo, né?